Primeiramente, antes de ler o texto, eu fiz uma colinha aqui para não esquecer. Eu quero falar de um movimento que está muito presente hoje em dia em nossas vidas, né? Já estava antes, mas de uma forma mais sucinta, não estava muito evidenciado. E hoje vem se evidenciando a cada dia mais e mais, que é o movimento feminista, né? Mas daí você pode perguntar assim, mas o que tem a ver com o trabalho esse movimento feminista? Nós já chegaremos lá nessa questão, né? Esse movimento, ele não é tão recente assim, né? Ele data lá por base de 1748, quando se iniciou algumas falas sobre este movimento, né? E se a gente for pesquisar sobre esse movimento, se a gente pegar lá no nosso celular o Google, né? E quando a gente for ler sobre esse movimento, aparentemente, superficialmente, dá a impressão que ele é um movimento bom, que ele é um movimento que se preocupa com as mulheres, que se preocupa com a nossa vida. Mas se a gente for ver mesmo, estudar profundamente em fontes seguras sobre o que é esse movimento, não é bem assim. Ele é um movimento antibíblico, anticristão, né? Que tem uma visão assim realmente demoníaca, né? Ele não está preocupado em si com as mulheres e nunca esteve e nunca vai estar. É um movimento que busca, né, ter assim, os direitos dos homens. Se a gente for ler sobre isso superficialmente, é isso. As mulheres querem o direito dos homens. Mas e os deveres? Será que elas também lutam pelos deveres dos homens? Mas se fosse só isso, até então que não seria lá muita, né? Mas não é isso. Ele busca uma liberdade sexual, uma liberdade de gênero, né? Coisas que não tem nada a ver com a mulher. É uma coisa demoníaca mesmo, né? Nós tivemos a primeira onda desse movimento. Nessa primeira onda foi mais reivindicações sobre a mulher poder pensar, a mulher ter lugar para falar o que pensa, né? Esse tipo de coisa, né? Mais tranquilo, mais light, não com muito ênfase em alguns assuntos. O direito de voto, né? Que antigamente as mulheres não podiam votar. Então, essa era a busca das mulheres, o direito de pensar, o direito de expor a sua opinião, o direito de votar. E hoje se fala muito que uma das coisas que a mulher conseguiu com o movimento feminista foi o direito de votar. Mas se a gente for ler mais profundamente sobre isso, foi um homem que concedeu isso à mulher, que foi um presente, né? Getúlio Vargas concedeu isso às mulheres, o direito de votar. Depois da segunda onda, veio lá na Segunda Guerra Mundial, né, que os homens tiveram que sair e as mulheres elas foram convocadas para estar trabalhando nas fábricas, né? Não tinha, os homens foram para a guerra, então as mulheres estariam no lugar delas trabalhando, foram convocadas. E a partir desse momento as mulheres viram o quê? Que elas não precisavam só lavar, passar, cozinhar, né? Elas viram que podiam fazer mais coisas além disso e gostaram. Mas só que essa segunda onda ela veio com um ar mais de rebeldia, né? Não foi assim uma coisa tranquila. Ali as mulheres falavam assim: nós não precisamos dos homens, nós não precisamos estar debaixo da autoridade dos homens. Então, essa foi a segunda onda do movimento feminista. E de lá para cá, foram feitos aí vários movimentos, reivindicações, em todos
como é que eu vou falar? Em todas as áreas, né? E hoje se busca mais o quê? A liberdade sexual, a liberdade de gênero, e virou essa bagunça que a gente está vendo hoje. Que ninguém sabe mais o que é, que todo mundo vai decidir depois. E assim, há uns besterol aí que a gente vê todos os dias, que são de Satanás mesmo, né? E agora, lendo o texto, vamos lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. A palavra nos diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocarei neles, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e também ao marido, deu também ao marido, e ele comeu. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Bem, pode se sentar? Aqui nós vemos aqui que a serpente, ela de forma sagaz, astuta, esperta, ela enganou a mulher aqui, falando dessa forma assim: não é bem assim, não. Você vai ser conhecedora do bem e do mal. Não é tudo aquilo que Deus disse. Lógico que a serpente foi bem mais esperta ali, aguçou a mulher sobre o poder, né? Que nós, seres humanos, com poder, só Deus para ter misericórdia. Então, ficou ali na mulher, né? Falando sobre o que ela poderia ser, como ela poderia saber do bem e do mal, saber coisas que Deus sabe que ela não sabia. Um tipo de poder. E hoje, ele tem feito as mesmas coisas, até com mulheres cristãs, ou que se dizem cristãs, né? Tem muitas mulheres hoje que falam assim: eu sou cristã e sou feminista. Não tem nada a ver ser cristã e ser feminista. A gente só está buscando os nossos direitos de sair para trabalhar, os nossos direitos para ganhar como o homem. Será que é só isso? Você e eu, como cristãos, devemos estudar mais profundamente sobre essas questões. Para a gente aprender também que não tem como ter vínculo cristã e feminismo. Não tem vínculo nenhum, não tem como ter um vínculo aí. E também para alertar quem está do nosso lado. Seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho, seja onde Deus nos colocou, né? Então, ele dessa forma, novamente, está enganando as mulheres, falando: você pode mandar no seu marido. Quem é o seu marido para mandar em você? Você sai de casa, você ganha o seu salário, você paga as suas contas. Meu marido está me dando dor de cabeça. Eu não tenho que aguentar isso. Será? Isso foi colocado na cabeça das mulheres há muitos anos atrás, através das escolas, através dos livros didáticos.
está se implantando na cabeça tanto das mulheres quanto de homens também. De forma assim sorrateira. Não é aquela coisa assim imposta. Não. Você pega um livro e você vê esse tipo de tema nos livros. Só que não vai estar lá escrito lá, o feminismo. Não. Vai estar bem sorrateiro. E o que o Satanás quer com isso? Quer tirar a mulher do lugar que Deus a colocou. Que lugar que Deus colocou a mulher? Ao lado do seu marido, como auxiliadora idônea. É isso que nós somos. Nós temos que estar do lado do marido, submissas ao nosso marido. Nossa, Poli, mas é tão difícil ser submissa ao marido. Eu vou fazer tudo o que ele quer? Sim. Mas na Bíblia também fala que o marido tem que amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. E como que Cristo amou a sua igreja? Dando a sua vida por ela. Não é fácil ser submissa para o nosso marido quando ele é assim? Ele cuida. Ele está ali com a gente quando a gente está chorando, quando a gente tem os nossos problemas, que só a mulher que sabe os problemas que tem nessas cabeças nossas. Né? Tem hora que nem mesmo a gente entende. Mas ele está ali, chorando com a gente, falando, não, vamos embora. É assim. Submissas também não é abaixar a cabeça. Você vai fazer isso, isso, isso. Você é isso, isso, isso. Não é assim. Submissa. Você tem uma missão junto com o teu marido. Você tem um papel, o teu marido tem outro papel dentro de nossas casas. Então, eu vou fazer o meu papel de auxiliadora, de mãe, de esposa, de cristã, mulher cristã dentro de casa. E o homem vai fazer o papel dele. Não tem como dar errado uma família se a gente fizer tudo o que Cristo manda. Se a nossa família está debaixo da Bíblia, está debaixo dos mandamentos bíblicos, não tem como dar errado. Porque a família foi Deus, o próprio Deus que criou a família, que pensou na família. É tão bom quando a gente vive um casamento em que ambos é um só, realmente um só, tem os mesmos pensamentos. Quando a gente fala assim um para o outro, não, nós vamos viver debaixo da vontade de Deus, vai dar certo. Lógico que nós somos pecadores, nós somos miseráveis, tem a ira dentro de nós, tem as mágoas. Nós somos pecadores e Deus sabe disso. Mas coloca um propósito no teu casamento. Eu vou fazer como Deus quer. E quando eu errar com o meu marido, eu vou lá pedir perdão para ele. E assim ele vai aprender que quando ele errar, ele vai pedir perdão para você. Nós precisamos ter a atitude primeiro, para depois a gente recebê-la. Né? Então, Satanás ele quer tirar esse foco nosso. Ele quer dizer para você, mulher, você é independente, você não precisa de ninguém. E só falta ele escrever lá, você não precisa nem de Deus. Se não já escreveram e eu ainda não li, né? Mas é isso. Ele quer tirar você do foco, ele quer tirar você do papel onde ele te colocou. Ser mulher auxiliadora, idônea, que tem uma missão junto com o teu marido de levar a tua casa. Aí quando a mulher
Ela escolhe ser dona de casa. Que tem mulher que quer ser dona de casa. Não tem problema nenhum nisso. Eu quero cuidar do meu marido, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da minha casa. Aí o movimento feminista fala, não, essa escolha você não pode fazer. Essa escolha não. Porque ela defende que a mulher pode escolher. Mas quando a mulher escolhe ser assim, dona de casa, do lar, não, isso aí não. Porque daí você vai estar sendo escrava. Mas elas não pensam que elas não podem ser escravas do marido, escrava entre aspas, mas podem ser de seus empregadores, mas podem ser de seus patrões, porque lá o que o patrão fala é lei. Tem que obedecer. Até o ponto de não ferir os nossos princípios bíblicos, os princípios de Deus. A partir desse momento, não tem patrão. Aí a nossa vontade, aí também não vale. Porque a gente tem que seguir esses padrões da Bíblia na nossa vida, aqui na igreja e lá fora, na nossa vida. Geralmente a gente fala vida secular, mas tem vida secular, é uma vida só. Aqui dentro e lá fora, lá na sua casa. É tudo uma vida só. Não tem vida secular. Minha vida secular. A partir do momento que a gente pensa em vida secular, então no secular eu posso fazer o que eu quero. E o que eu quero, o eu, não é uma coisa boa. São coisas pecaminosas do velho homem. Então, eu tenho uma vida aqui dentro da igreja, eu tenho uma vida lá fora no meu trabalho, eu tenho uma vida lá fora na sociedade, na minha casa, seja onde eu for. Vida cristã, vida com Deus. Mas aí eu não posso trabalhar fora, porque isso aí foi falado pelo movimento feminista e tal, que eu tenho que sair, que eu tenho que trabalhar fora, que eu tenho... Você pode trabalhar fora. Eu trabalho fora. Eu trabalho fora. Então, eu passo um tempo fora da minha casa, um tempo longe dos meus filhos. Né? Eu trabalho até 13h, eu sou professora. Né? Não pego hora extra, não pego nada que vá além disso. Por quê? Porque isso pode atrapalhar a minha vida familiar. Já fui chamada em secretaria, já fui chamada nisso, naquilo, mas não, porque eu sei que isso vai atrapalhar a minha vida familiar. Eu sei que isso vai tomar o meu tempo. Então eu não vou. Mas é errado trabalhar fora, então? Não. Não é errado. Desde que nós não permitamos ser enganadas pelo inimigo. A partir do momento que o nosso trabalho está sendo o primeiro lugar em nossa vida, aí sim torna-se errado. Quando aquele trabalho, aquela carreira que eu almejo ter, está tomando o lugar da minha família, aí sim está errado. Porque Deus não colocou você para trabalhar. Colocou você para trabalhar na sua casa. O provedor da nossa casa são os nossos maridos. Eles que são obrigados, sim, a trazer o sustento para a família. Nós trabalhamos, às vezes, porque a gente quer ajudar em casa, ou porque é uma vontade nossa mesmo. Não tem problema nenhum. Né? Mas o dever de trazer o sustento para casa, o provedor da casa, é o marido. Nós podemos, sim, ajudá-los, desde que o trabalho não tome o lugar de nossa família. A partir do momento que o nosso trabalho está acima
de mim como esposa, de você como esposa, de você como mãe, como cristã, se está ali prejudicando o nosso relacionamento com Deus, aí tem um problema aí. Tem um problema em nós trabalharmos, né? Outra coisa. Qual que é o propósito de Deus na nossa vida através do nosso trabalho? Será que a gente só vai sair, trabalhar fora e ir lá fazer o nosso serviço, voltar para casa e pronto, acabou? Mais nada? Eu vou lá no meu trabalho, faço o que eu tenho que fazer, volto para casa, cuido da minha família. Vou para o trabalho, né? Todos os dias a mesma coisa. Por que Deus te colocou lá, naquele trabalho? Será que a gente já se perguntou sobre isso? Por que Deus te colocou naquele trabalho, naquela empresa, naquela escola que você trabalha, naquele local? Qual que é o propósito de você estar lá? Você é luz. Nós somos luz. A maioria das pessoas que estão à nossa volta são trevas. O que a gente está indo fazer lá? Só trabalhar? As coisas deste mundo? Buscando as coisas deste mundo? Eu trabalho porque eu quero um dinheirinho a mais, porque eu quero comprar um carro do ano. Não que isso seja um problema. Se torna um problema quando isso passa a ser o primeiro lugar na nossa vida. Aí sim é o problema. Então, eu quero ler com os irmãos Mateus 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Está escrito assim: pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajuntou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunta onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, que eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro
e ranger de dentes. Bem, aqui nós podemos ver que os talentos, a gente pode ver como as pessoas, né? Deus, um dia Ele nos chamou. Ele escolheu a cada um de nós lá antes da fundação do mundo, né? Escolheu nome por nome. E assim Ele fez. E quando Ele nos retirou da luz e tirou das trevas e transportou para a luz, Ele deu um dom para cada um de nós. Um dom. E a junção desses dons torna-se nós, a igreja. Cada um é uma parte desta igreja. A igreja não são essas paredes. É um local, é um templo. A igreja somos nós juntos. Então, cada um recebeu um dom. Cada um em uma área. Uma pessoa faz uma coisa, a outra faz outra, a outra faz outra. Mas todos nós recebemos uma missão, sem exceção, de evangelizar. Eu posso ter um dom, a irmã Andressa pode ter outro, o pastor Fernando outro, a irmã Cilda outro, e assim, cada um no seu local, para que a igreja ande. Mas tanto eu quanto todos vocês têm uma missão de evangelizar. Tem pessoas, claro, que têm mais facilidade de evangelizar. Eu, para falar a verdade, eu não tenho muita facilidade de evangelizar, não. Por quê? Porque eu sou muito tímida, né? Às vezes você pode estar pensando, nossa, mas você está aí no púlpito com o microfone na mão e é tímida? Isso aqui é um milagre que Deus fez na minha vida. É um milagre, tá? Quando eu desço aqui, não é que eu não esteja nervosa, não. Estou aqui, até falei, por que esse púlpito é de vidro para ver minhas pernas tremendo? Né? Mas quando eu desço aqui, eu sou totalmente tímida, muito tímida. Né? E estar aqui é um milagre. Então, tem pessoas que têm facilidade. Meu marido, por exemplo, quem conhece ele, o Ednei, sabe que ele às vezes conversa 2 horas com uma pessoa. Eu falo, quem é? Ele falou, não sei, nunca vi, acabei de conhecer. E pensa uma facilidade, e vai lá para a Bíblia e faz. Ele evangeliza, gente. Eu falei para ele que o dom dele é evangelizar. Porque ele começa um assunto, daqui a pouco ele já está indo na Bíblia, daqui a pouco ele já está falando de Paulo, daqui a pouco ele já está falando... Eu falo, gente, deve ser amigo de infância. Mas não, nunca vi. É a primeira vez que eu vi ele. Falei, meu Deus do céu, eu queria ter essa facilidade, mas eu não tenho. Isso Deus deixou para ele. Né? Então, Deus confiou para nós evangelizar. Os anjos queriam, mas Deus falou, não, vão ser os meus que vão evangelizar. E todos nós temos essa missão, de levar o evangelho para toda criatura. Né? Quando fala aqui no versículo 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Deus confiou a nós pregar a palavra dele. Deus confiou a nós falar os feitos dele. O que ele fez na nossa vida? E é tão fácil falar. As maravilhas que Deus fez na nossa vida. As mudanças que Deus causou na nossa vida. Se a gente falar só isso para uma pessoa que está do nosso lado, nós estamos evangelizando ela. Eu era pecador, não que eu não seja, mas fazia com consciência. Ia lá, porque as pessoas sabem que determinadas coisas são erradas, mas mesmo assim vão lá e faz. A gente foge. A gente foge e tem que fugir do pecado. Né? Então, Deus nos confiou essa missão de evangelizar.
E onde que é essa missão? Nós, mulheres, que hoje nós saímos de casa para trabalhar. No nosso trabalho. Se você é professora, você deve ter lá seus 30 alunos. São 30 só numa sala. Você lança semente. Quem faz a obra é Deus, é o Espírito Santo. Não sofra se você falou o ano inteiro e nenhuma criança ou adulto, às vezes você dá aula numa faculdade, não sei. Eu não vi mudança. Pode ser que Deus ali só vai fazer a obra dele quando ele estiver maior. Depois que ele terminou sua faculdade, não sei. Mas nós saímos de casa, então, com esse propósito. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, lá no nosso trabalho. Não é só ir lá, trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa, ou a ajuda para o marido, não é só isso, não. Cada um aqui tem uma missão de evangelizar. Lá no versículo 16 falou: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Então é isso que a gente tem que fazer lá. Em reunião, dê uma palavra. Não estou falando para você ser aquele crente assim chato que toda hora fala. Não, veja as oportunidades que Deus te dá. E também tem aquele que recebeu um talento e escondeu. Quantas vezes a gente esconde o Evangelho? Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de falar para o nosso colega de trabalho sobre Jesus, sobre o que Ele é, sobre o que Ele fez, sobre o que está fazendo, sobre o que ainda vai fazer, e a gente esconde. A gente não fala do Evangelho. Isso eu sei. Eu tenho dificuldade nisso. Mas eu peço para Deus me dar ousadia, me dê sabedoria para fazer isso. Estou aprendendo. É difícil, é. Mas eu estou aprendendo. E quando a gente pede para Deus, Ele faz acontecer na nossa vida. Porque é Ele falando através de nós. É porque às vezes a gente coloca as coisas muito sobre nós. Eu não consigo. Ai, se eu falar errado. Ai, se eu. Quando a gente tira o eu e faz ele crescer, a gente consegue. Esse é o nosso foco. Que eu diminua. Eu diminua. Que ele cresça. Quando a gente entende isso, a gente faz o que é certo. A gente começa a evangelizar. A gente começa a falar de Jesus para as outras pessoas. Jesus não foi um profeta. Jesus não foi um homem que simplesmente passou por essa terra. Não. Jesus, ele é o próprio Deus. Ele se fez carne. E não viveu uma vida luxuosa aqui, não. Ele sofreu. Ele foi cuspido na cara. Quando ele teve sede, deram vinagre. Foi nem para ele beber, só encostaram na boca dele, né? E tantas outras coisas que ele sofreu. Às vezes a gente não passa nem um pinguinho do que ele passou. E às vezes a gente já fica, ai, mas eu vou falar de Jesus, e aquela pessoa não vai mais gostar de mim. Aquela pessoa vai virar a cara para mim. E eu não vou falar o contrário, ela vai. Ela não vai mais querer falar com você. Ela vai te achar uma chata, um chato.
mas seja chata e chato. E faça a vontade de Deus. Que é isso que importa, a vontade de Deus. Lá no versículo 30 fala assim: e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente não evangeliza. Porque nós temos essa missão de evangelizar. Que aqui está falando, o que Deus faz? Lança-o para as trevas. Não que a gente vai perder a nossa salvação. Claro que não. Né? Mas a gente tem que cuidar, observar. Esses dias eu falei numa reunião lá sobre a Bíblia, sobre os princípios bíblicos. Aí teve duas professoras que olharam uma para a outra e falaram assim: ai, tudo é Bíblia. Antigamente eu ficava assim: nossa, aquela pessoa não vai querer mais falar comigo. Aquela pessoa não vai nem querer olhar para a minha cara, porque eu fico falando de Jesus, eu fico falando disso, fico falando que Jesus... Hoje eu me alegro. A gente tem que se alegrar. Por quê? Porque Jesus falou para nós lá em Mateus 5, lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois. Nós somos bem-aventurados. Se a gente for perseguido, se a gente for injuriado por causa do nome dele. E é neste momento que a gente diminui e que ele cresce. Esse é o nosso foco lá no nosso trabalho. Levar a palavra do Senhor. Não que você vai largar todo o seu trabalho de lado, vou lá, só vou levar a Bíblia e vou evangelizar. Não, senão você também perde seu emprego, né? Mas faça o seu trabalho. Faça com zelo, faça com dedicação. Porque isso também é mostrar que a gente é cristão. Fazer as coisas certas. Mas o nosso foco principal, principalmente das mulheres que foram tiradas de dentro de casa e colocadas no trabalho, é isso. Falar de Jesus. Falar da Bíblia. Se não pode levar a Bíblia para o seu trabalho, escolha um texto, escolha alguma coisa da Bíblia, uma história, e fala. Hoje eu não posso mais levar a Bíblia para dentro de sala. Não posso. Mas tem aquelas Bíblias mais assim, infantis, sabe? Mas que tem umas histórias boas. A gente lê, ali a gente aprofunda mais, né, alguns temas. E ali a gente vai evangelizando. Ali a gente vai falando. Porque esse mundo está tão sujo. Tem umas coisas tão tristes. E dá para perceber que Jesus está às portas para voltar. Tem coisas para acontecer? Tem. Ainda tem. Mas a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem essa liberdade de estarmos aqui falando. Eu estou falando com o microfone na mão. Tem 2 celulares me filmando. Em países que não pode. Vai lá em algum lugar subterrâneo, lá canta bem baixinho. Não tem microfone. Não tem nada disso. Porque lá, se pegarem, a gente é morto. A gente ainda tem essa liberdade. Então, Deus nos colocou lá para a gente ser exemplo para aquelas pessoas. Exemplo de cristão. Todas as nossas falas, todas as nossas atitudes têm que estar combinadas com as Escrituras. Tem que estar de acordo com as Escrituras.
tem que estar de acordo com o que a gente fala. Que não adianta só falar e ter outras atitudes. Não. A gente tem que ter as atitudes que estão aqui. É assim que a gente deve proceder. Nós precisamos ser como Jesus. Como Ele, perfeito, lógico que nós não vamos ser, mas o mais parecido com Ele possível. No nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir com determinadas situações, porque nós sabemos que no nosso trabalho há problemas, às vezes situações que nos tiram do sério. A gente tem que parar, respirar, orar e pedir direção de Deus, para a gente não fazer besteira. Porque se for por nós, nós fazemos besteira. Então a gente tem que buscar ser o que Jesus quer para a nossa vida. E às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros vão falar, com o que o mundo vai achar de nós, mas se a gente for pensar, a gente não pode ficar preocupado com este mundo, porque este mundo crucificou o nosso Jesus. Foi este mundo que às vezes a gente está preocupado em agradar, que crucificou o nosso Jesus. Foi Ele. Então, que nós sejamos mulheres e homens também sábios no nosso trabalho. Nós estamos lá para fazer o nosso trabalho, sim. Mas, acima de todas as coisas, evangelizar. Levar esse evangelho que muda vidas, que salva vidas, para um dia nós estarmos lá no céu com Jesus, face a face, adorando Ele a todo momento. E assim nós temos que fazer com que Ele cresça e a gente diminui cada dia mais. E Ele cresça cada dia mais. Essa é a palavra que eu tinha para as irmãs e para os irmãos hoje. Eu quero agradecer muito a oportunidade, a confiança, né? E é muita responsabilidade estar aqui, né? E é muito bom estar trazendo essa palavra, porque também falou comigo. Antes a palavra fala conosco, né? Para depois ser transmitida à igreja. E parabéns às mulheres, né? Pelos 15 anos. E agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.